Vamos lá então? Tem mais gente? Não tinha mais gente? Tinha. Tinha não, tem. Tem, estão chegando aí, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer as devidas apresentações e as boas-vindas. Primeiro eu queria agradecer. Boa tarde a todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui no canal dos Resistentes. Hoje a gente está recebendo o Ricardo Martins, da Garibaldi Martins. Ele é corretor de vida. E o nosso tema hoje é falar um pouco sobre Previdência, reforma da Previdência, entender um pouquinho mais sobre esse tema e responder as inúmeras dúvidas que todo mundo tem, né? A sociedade inteira se pergunta o que vem a ser essa reforma e como a gente vai fazer para conduzir esse novo momento. Está conosco aqui também o Pedro. Dê as suas boas-vindas aí, Pedro, e se apresente, por favor, ao nosso amigo Ricardo. Boa tarde, Ricardo, prazer em conhecê-lo. Sou Pedro Paulo, falo aqui do Rio de Janeiro, mas nessa expectativa aí desse bate-papo que nós vamos ter sobre Previdência, a nova Previdência, ou aqueles pretendem nos impor, né? Seja bem-vindo, Ricardo. Um abraço para você e boa tarde. Para você também, Divino. Tudo de bom. Um abraço, querido. Ricardo, faça aí uma apresentação do seu trabalho. Quem é você, o seu trabalho, o seu nicho, aquilo onde você interage nesse mercado nosso, por favor. Eu acho que é interessante. Eu me formei em administração aqui pela Universidade Federal. A história mais, o resumo, a história mais curta. E o meu trabalho final ele foi sobre previdência complementar. Eu já trabalhava com previdência complementar e cada dia eu estudo mais. Só que para poder compreender a previdência complementar, nós temos que estudar a previdência pública. Então, o que eu observo? Nessa discussão, normalmente já se apresenta uma reforma aí e parece que tudo que a gente tem antes não serve, né? Então, só para no conceito, na linha de pensamento que eu tenho, não há um conflito entre a área complementar e a área pública. A área pública, ela inclusive, é como coloca muito bem o Eduardo Moreira, o economista, é uma responsabilidade social. A gente tem que ter uma previdência pública forte, até para poder proporcionar uma previdência complementar que seja viável, e não uma substituir a outra, né? Então eu quero desenvolver um pouco mais isso, porque eu vejo que a sociedade tem que fazer discussões à luz do que é a longevidade, e principalmente, como é que nós vamos lidar com as pessoas inativas ou as pessoas mais idosas? Quem vai cuidar da gente também, o Pedro Paulo? Quem é que vai cuidar da gente, Wesley? É uma pergunta que nós temos que fazer. Por isso que quando a gente fala em reforma de Previdência, principalmente vai falar dessa área pública, essa não é uma discussão só do capital, essa não é a discussão dos bancos e tampouco essa é uma discussão do mercado, essa é uma discussão da sociedade, ok? Não, sim, mas é importante a gente desmistificar e por isso acredito oportuna a sua visita e colaboração no nosso canal aqui hoje, nessa entrevista, pelo seguinte: a sociedade, Ricardo, não tem esse detalhamento, não tem esse nível de informação que você acabou de detalhar agora. Hoje, inclusive, os meios de comunicação, a sociedade em geral, tem, inclusive esse governo que assumiu recentemente, ele tem o seguinte discurso: não, o Estado não tem dinheiro, o Estado está quebrado, né? E por isso os cofres estão vazios e por isso, para manter a Previdência, eu preciso reformá-la. Então esse é o discurso. E aí a sociedade não está tendo acesso a que nível de reforma vai acontecer, né? E a gente está aqui, não está discutindo, como você acabou de falar há pouco, longevidade da vida, até porque a sociedade, graças ao bom Deus, está vivendo mais, né? Aqui a gente só trabalha parâmetro de idade, né? Idade máxima para homem, idade máxima para mínimo, para mulheres, tempo de contribuição. A gente só navega nessas variáveis. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho mais desse composto completo, para a gente poder decompor e entender um pouco mais toda essa complexidade, porque, como diz fica parecendo aquele discurso do Chacrinha, né? Eu não vim aqui esclarecer, eu vim aqui complicar. Então, quanto mais se fala, menos se entende, menos se compreende sobre esse tema.
Ô, Então, Ricardo, deixa eu sim, colocar, antes de você dar a explicação, deixa eu colocar mais um detalhe. O que chega ao nosso conhecimento é que essa reforma que está sendo proposta pelo Paulo Guedes, que eles estão lá estudando e estão azeitando ela é baseada no que ele fez no Chile, que foi aquela reforma do governo Pinochet. E aquilo prevê que acaba a previdência pública e a previdência fica sendo a privada com título de capitalização. E esse título de capitalização, quando o trabalhador termina de pagá-lo, 30 anos ou 35 anos, seja quanto tempo for, ele tem um valor fixo a receber até a morte. Mas esse valor não é reajustado. Isso que a notícia que nos chega do Chile é essa, que esse valor não é reajustado. O que ocorre? Ele se aposenta com 4 salários mínimos, quando chegar 5, 6 anos após, ou 10 anos após, essa pessoa está viva, e como ele não teve reajuste nesse ganho da capitalização, o salário, o que ele passa a receber é inferior aos 5 salários mínimos que ele se aposentou. Isso no Chile está ocorrendo, e as pessoas estão recebendo valores inferiores a 1 salário mínimo, quando se aposentou com valores de bens superiores a 2, 3 salários. Você tem notícia disso? Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Óbvio. Eu creio que para essa discussão ficar mais fácil e mais simples, nós temos que dividir as coisas, né? E eu quero dizer que nós tínhamos um Brasil, antes de 94, e minha filha tem 20 anos, então ela só viu a única moeda, ela não viu a inflação que nós vimos. É uma economia diferente que a gente tem. Essa economia, ela possibilitou, sim, uma poupança de longo prazo. Ok, isso não tem nada a ver com a previdência pública. Esse modelo é um modelo que ele é complementar no seguinte sentido. Você sabe, a Previdência tem um teto, a Previdência Pública, ou o INSS, ele tem um teto, e no regime próprio não tinha. Então, se nós compreendermos o que foi proposto para a reforma da Previdência, e isso ficou muito claro no governo Temer, o argumento do Temer qual era? Olha, justamente para que não aconteça o que está acontecendo lá no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, nós temos que fazer a reforma da Previdência. Balela, por quê? Você tem que discutir como é que está a situação do INSS. E há um elemento que não se fala em função do que é colocado na mídia, que é o seguinte: qual era a proposta efetivamente até 2016, até a queda da Dilma, até o impeachment da Dilma? Uma política de valorização do salário mínimo. Ao mesmo tempo, desvinculou-se os salários referências do INSS do salário mínimo em si. Se você tem isso com uma política de salário mínimo, a tendência no longo prazo era o INSS pagar um teto e um salário mínimo. Só que, veja, hoje o salário mínimo da Previdência, ele não é de R$ 1.150. A gente já tem aí 3 anos consecutivos de perdas claras. E com uma proposta de capitalização não seria a solução. Não sei se vocês sabem que a maioria das pessoas hoje na Previdência Pública, elas recebem o salário mínimo, que é o piso lá. Como algumas pessoas, alguns economistas já colocaram, isso em São Paulo, por exemplo, que praticamente 8% da população recebe salário mínimo, talvez nem seja tão significativo. Mas quando você vai, por exemplo, para o Nordeste, isso sempre foi significativo. Aqui em Minas Gerais, minha mãe mora no sul de Minas. A cidade que ela mora, ela recebe uma receita muito grande dos trabalhadores aposentados. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta fazer uma proposta de reforma para agradar o mercado, alegando que não tem dinheiro, o que é balela. De onde é que sai o financiamento dessa Previdência Pública hoje? Ele sai da contribuição dos trabalhadores, ele sai da contribuição dos patrões, e com uma coisa muito positiva. Se o patrão descontar na folha do trabalhador o INSS, mas não repassar isso, se ele desconta a aposentadoria dele, né, o que vai para o INSS, e não repassar para o INSS ele não vai deixar de pagar o aposentado futuramente em função disso. Ele paga e cabe ao INSS ir lá reivindicar, cobrar, multar, fazer o que for nessa pessoa.
Se você simplesmente propuser para esse setor ali uma reforma que capitalize e que só o trabalhador que contribua, isso é mais do que lógico. Ele vai chegar num ponto que, quando você fizer o cálculo atuarial, que o sistema de capitalização, ele é de capitalização na hora da acumulação. Mas na hora que a pessoa vai receber, você aplica uma tábua de expectativa de vida. E aí, meu amigo, o que ocorre? Vai ser muito difícil, isso é muito fácil de ser discutido dentro das seguradoras. Vai ser muito difícil pagar esse mínimo salário mínimo. Porque a previdência complementar, ela não é feita para isso. A previdência pública é como a saúde pública, ela é comum para toda a população, independente de quem seja. E é lógico que tem um elemento que é mais frágil. E nós sabemos que dentro dos trabalhadores você vai ter profissões que são mais desgastantes. Se não fizer essa discussão, e eu acho que essa discussão, mesmo com os sindicatos fragilizados hoje, ela tem que ser feita. Por quê? Porque não é ali que tem que ser feita a reforma. O grande problema hoje é que essa reforma ela vai continuar sendo a previdência do INSS ela vai continuar sendo sustentada pelos trabalhadores, pelos descontos, pelos patrões, e se houver uma necessidade de aportes da área pública, e eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Com a política que vinha de implementação de empresas para o Simples, a arrecadação patronal no Simples, ela já está prevista ali. Então, você consegue sustentar esse modelo, embora diga, o que é o sistema de repartição Simples? Você tem lá um número de trabalhadores na ativa que contribui para aqueles trabalhadores que estão aposentados. Ora, mas não precisa ser a fonte de financiamento só desses trabalhadores. Ela pode sair, inclusive, do Tesouro, ela pode sair da União. E aí não tem esse negócio de dizer que não tem grana. Nós temos que efetivamente cuidar da nossa população e principalmente das pessoas que são mais frágeis, das pessoas que não têm, no final do mês, um recurso adicional para poder fazer uma poupança adicional. Então, é uma questão de segurança em todos os sentidos, alimentar, né? E é lógico que é uma discussão mais ampla. Agora, só para entrar até no outro campo, quando a gente vai para a área pública, a coisa realmente ficou mais grave. E ficou grave não é porque o trabalhador, o servidor público, contribuía, porque todo mundo fala, mas ele estava recebendo um salário integral na aposentadoria. Mas ele estava recolhendo para esse salário integral. Quem faltou ao encontro foi o ente público, com uma série de problemas que a gente tem hoje aí em fundos de municípios, em fundos dos estados, com um agravante. Você vai pegar setores intermediários, como, por exemplo, os cartórios, que você tem ali o tabelião, que ele não contribuiu nem com o INSS, o dinheiro que ficou para o Estado, ele vê agora. Esse pelo menos não tem aposentadoria. Se ele não tiver feito uma acumulação privada, mesmo não sendo um trabalhador, mesmo sendo, na verdade, uma concepção patronal, ele vai ter muita dificuldade quando for mais velho. Entendi, mas lembrando que os cartórios são quase que uma dinastia, né, Ricardo? Passa de pai para filho, então, bom... Isso mudou, na verdade, hoje, e é uma discussão que eu não posso entrar aqui, ela é muito complexa, até porque tem um certo juiz do Supremo Tribunal que está de olho nisso aí, né? Mas hoje é concurso, né? Mas eu não tenho nem, não é uma área, só citei isso para demonstrar que nós temos que analisar caso a caso, né? Além do regime público, além do regime próprio, nós vamos ter ainda fundos de pensão, fundos multipatrocinados, como a área que eu conheço. E a grande aberração hoje que tem em fundos de pensão, setores da área pública, que é justamente o setor. Olha só que interessante. Quem está propondo a reforma, como o seu Temer e outros, e agora dentro desse governo, são pessoas que têm aposentadoria já de R$30 mil, mas ele na dele ele não quer mexer. Os militares não querem mexer. O setor judiciário, diga-se, juízes e desembargadores, tá, especificamente. Então, você vai encontrar uma série de aberrações. Na área dos militares, o déficit é muito grande, e você vai encontrar, às vezes, filhas de militares que não casaram. Você vai encontrar gente que já está no terceiro relacionamento e que continua recebendo pensão lá. Não tem estrutura que suporte um negócio desse. Aí você tem que fazer uma revisão, aí você tem que fazer a reforma. E como é que nós fazemos essas alterações? Ok? A questão da captação para o INSS, e você está falando da captação dos trabalhadores e da área patronal. Existe também os tributos e impostos que são previdenciários.
tipo contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, COFINS, taxa de loterias, né? Só que essa remuneração ela não vai para a Previdência. Isso está entrando no custeio do governo. E no momento que você joga isso para a Previdência, você não vê rombo. Eles não conseguem demonstrar contabilmente que é um rombo se contabilizarem todas as taxas de tributos e impostos previdenciários que entram no custeio. Eu acho que a discussão também tinha que correr por aí. Todos esses impostos têm que passar para a Previdência, ser efetivamente na Previdência, e se tem que se custear alguma coisa, que se crie outras normas, outros critérios. Eu acredito que o que você falou é absolutamente verdadeiro, Pedro, mas eu ainda gostaria de focar ainda na questão do modelo. Você explicou muito bem nessa explanação inicial, Ricardo, nesse briefing inicial que você falou sobre a Previdência, mas eu gostaria que também fosse falado muito sobre o modelo. Por quê? Porque a sociedade não está enxergando, não está tendo contato com esse nível de detalhe. Para ele, para a sociedade, só é vendido o quê? O Estado está falido, ou o governo anterior faliu esse Estado, né? E nós não temos dinheiro para manter os futuros aposentados, e por isso há necessidade de se fazer essa reforma. Além de explicar e deixar muito claro esse modelo que está sendo proposto, uma variável também interessante é mostrar que o modelo que o Paulo Guedes tem mostrado para a gente é um modelo que já fracassou no Chile, né? Bancado pelos Chicago Boys. E aí as pessoas acabam digerindo isso como verdade absoluta, ninguém discute nada, ninguém debate nada, e a única coisa que é discutida e falada é que existe a necessidade da reforma, né? Sem explicar modelo nenhum. E outra coisa interessante é porque a reforma vai ser feita só para a sociedade, só para o trabalhador, né? O judiciário continua intacto, os militares, que você falou muito bem, que tem um déficit muito maior do que as pessoas que estão fora desse contexto. E aí aplica-se se propõe uma reforma da previdenciária só para os demais, né? Você privilegia essa casta que já está muito bem protegida, já come dos favores do Estado, né? Que é o judiciário e os militares. E também seria interessante abrir também, como você falou há pouco, Ricardo, essa discussão dos militares, né? Até porque as pessoas que elegeram e veneram esse governo se apoiam muito nisso, né? Não, no modelo militar ele é melhor do que o modelo civil, no modelo militar não existe corrupção. Então, que bom. Então, quem sabe, então, já não está na hora das filhas dos militares casarem, e para diminuir o déficit do previdenciário no setor militar, economizar para eles também. Eu queria que você falasse muito da questão do modelo, Ricardo, por gentileza. O modelo de previdência no Brasil, como eu expliquei, ele tem essa parte do INSS, que é para onde eu contribuo, para onde contribui a maior parte. E hoje você pega um médico, por exemplo, ele ganha R$40 mil, ele vai recolher ali INSS no teto. E o máximo que o INSS vai pagar para ele cerca de R$5.800 por mês. Esse é o teto, e na prática, quando se faz cálculo, muito pouca gente recebe o teto. Então ele acaba buscando uma complementação que pode ser no setor de previdência privada, mas você vai pegar que as próprias entidades médicas, de advogados, elas já constituem chamados fundos multipatrocinados. E a nova realidade é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar lá em 97, 98, se falava muito em aposentadoria, pois vou passar um dado aqui que eu obtenho por intermédio das seguradoras. Eu estou falando dos planos abertos, tá? Dos planos fechados, evidentemente, que eu não tenho informações detalhadas em relação a isso. Mas apenas 4% das reservas são transformadas em renda. Eu tenho, inclusive, clientes que eles têm reservas de previdência e eles, ao invés de ter uma data de saída para transformar em renda, eles não querem.
Eles estão pedindo para postergar para 100 anos. O que ele vai querer? Ele quer retirar o dinheiro a hora que ele precisa. Claro. Aonde eu estou querendo chegar? Que essa pessoa que pode contribuir para a área de previdência complementar, ele talvez nem precise dessa previdência complementar, porque em paralelo ele pertence a um setor da população que consegue acumular patrimônio físico, patrimônio financeiro. Mas evidentemente que essa não é a maior parte da população. A maior parte da população, ela depende do INSS. Então, nós temos que ter uma ação e uma discussão com a sociedade, que ali nós estamos falando de segurança, estamos falando de segurança de vida, de segurança de sobrevivência, de segurança alimentar. Quando vai para a área pública, vejamos o caso do Rio de Janeiro. Olha, aqui, não é possível no Rio de Janeiro, você sabe, Wesley, aqui em Minas Gerais, os trabalhadores estão recebendo 13º parcelado. Lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que eu conheci da UERJ recebeu, no início da crise lá com o pesão, salário parcelado em 7 meses. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela permanece no serviço público e vai buscar uma outra atividade, vai ser um professor, vai fazer um biscate, que é para poder sobreviver. E eu estou falando de uma pessoa que está na ativa. Imagina uma pessoa que não está mais na ativa. Vou contar um outro dado aqui em relação ainda à área pública estadual de Minas Gerais. No dia 14 de novembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado aqui a transformação de férias-prêmio em recursos para retirada. Então, a pessoa que trabalhou lá há muitos anos no Estado, tirou férias efetivamente e conseguiu converter uma parte para dinheiro. Resultado, o Estado não está pagando. O Estado não paga férias-prêmio aqui desde 2016. E não é um problema específico de um governo ou outro. É lógico que tem aqui o novo governador, quando ele assumiu, ele achou que tudo era muito fácil. Exonerou um monte de gente. O que aconteceu quando ele exonerou? A máquina pública parou. Então, nós temos um problema na esfera pública. Isso está no Rio de Janeiro, está no Rio Grande do Sul, está aqui em Minas Gerais. Nós devemos ter, talvez, pelo menos uns 17 estados que estão nessa situação. Estou falando de estados. Imagina municípios, porque alguns municípios também criaram uma previdência própria. E essa previdência própria, eu creio que na reforma teria que se discutir uma vinculação com o INSS. Não é porque não adianta você chegar hoje e falar o INSS que vai pagar. Ué, peraí, durante toda a vida, recolheu ali no estado, recolheu no município, você não pode passar essa carga direto. O que acontece é que esses institutos governamentais, esses regimes próprios, não tinham a transparência. E aí é algo para a gente refletir. Se você tem uma criação de uma previdência totalmente capitalizada lá no Chile, muito teve a ver com a relação política, com a relação de ditadura que teve lá. E aí, quero que vocês reflitam o seguinte. Lá em 2002, às vésperas do Lula assumir, havia toda uma preocupação com segurança jurídica. Nós estamos com insegurança jurídica hoje e não tem uma palavra que a gente vê nos grandes meios de comunicação. Mas tem uma lógica. Quem são os grandes anunciantes? Hoje a gente vai pegar aí grandes instituições financeiras, dos bancos, que efetivamente eles patrocinam ali. Como é que você fala? Como é que você questiona até qualquer tipo de mazela que possa ocasionar, que possa estar ocorrendo? Então nós temos uma discussão técnica, mas essa discussão técnica, ela está o seguinte: quem é que vai administrar? Que eu creio que a Previdência Pública, ela deveria ter um processo de controle da própria sociedade. Então, aqui no Brasil, nós temos que, inclusive, discutir o que é público. Público não é estatal. Público, ele pertence à população. E população, evidentemente, não é só um setor da população. Então, a reforma da Previdência que tem que ser feita aqui é uma reforma que viabilize a nossa proteção. É isso que não é uma... E qual é a nossa proposta de reforma? Qual é a proposta que existe hoje nos setores progressistas? Se nós, inclusive, estamos com uma sociedade dividida, com um viés que é um viés que se diz ideológico e que não vai dar resposta. Hoje, o que vai dar resposta efetivamente é algo até que eu falei na ditadura. O problema da ditadura maior, além da repressão, é que as decisões são mais rápidas, mas são mais burras. Na democracia, e nós temos que pegar essa discussão para nós. Não é o Paulo Guedes que tem que estar nessa discussão, até porque é uma contradição dentro desse governo. O próprio presidente hoje, não sei se ele ainda é presidente, que ele está internado lá,
E os militares, eu não sei se vocês têm visto, mas o Mourão ele tem sido muito mais, não estou aqui defendendo o Mourão, mas ele tem sido muito mais flexível de conversar com os outros segmentos do que o próprio governo. Para mim, o governo não sabe o que fazer. Ele acha que ele tem que fazer uma reforma, que tem que atender determinados setores, que tem que atender determinados setores patronais, tem que atender bancos, mas me desculpa, não é o banco que vai sobreviver disso. Entendeu? Eu faço uma brincadeira, eu falo, o banco não precisa de dinheiro. Às vezes as pessoas acham que o banco é que nem lá o tio Patinhas, uma caixa forte cheia de dinheiro. Não. O banco, hoje, nós vivemos um problema tão sério nesse momento, o crédito sumiu no Brasil. Não há crédito no Brasil. Então, há uma desconfiança muito grande, embora se aposte em todo um otimismo e tal. E volta a citar o Eduardo Moreira. Nós estamos chegando num momento no Brasil que toda aquela expectativa que saiu do processo eleitoral vai impactar agora com a realidade. E a reforma da Previdência, em tese, eu digo o seguinte, há reformas tão urgentes quanto que ninguém fala. A reforma política, a reforma tributária, a reforma do judiciário. A gente olha para Portugal, Portugal mudou, está virando aí uma referência, mas eles fizeram mudanças. Mudanças nem todas são para melhor, mas só para dar continuidade, eu, você, o Pedro Paulo, nós podemos até nos doar, mas nós temos que saber pelo quê. A população está sendo colocada nesse jogo da reforma de maneira passiva. Nós não temos que ter medo de discutir. E se o governo não colocar, se o Paulo Guedes não colocar, os meios de comunicação grandes também não colocarem, essa discussão tem que ser posta, seja pelos sindicatos, nas universidades. É ali que a gente tem que fomentar, inclusive para apresentar uma forma de sustentabilidade. Como é que nós vamos sustentar um país que cada vez tem uma pirâmide etária mais madura? Nós vamos ter cada vez pessoas acima dos 50 anos. Existe um outro conceito. Nós temos pessoas da faixa de 60 a 80 com muita atividade. Mas eu não creio que seja nessa faixa que as pessoas têm que ter os maiores sacrifícios. Então, nós vamos ter que discutir isso. Eu acho que foi exatamente aí nesse ponto que você colocou agora o objetivo do nosso canal. Por isso que o Divino fez esse convite a você para fazer esse esclarecimento. Nós pertencemos a um canal que está começando. Nós queremos chegar a um grande contingente da sociedade com informações, com notícias relevantes e esclarecedoras, exatamente como você está me dizendo agora. A questão é que a informação que chega à sociedade é uma informação que parte da mídia corporativa e ela já parte viciada, né? Ela já parte contaminada. Aí você abre o jornal e pega a notícia. Rodrigo Maia diz que se sair a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer 6% ao ano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é reforma da Previdência, não vai fazer crescimento econômico no país. Até porque com a base salarial que nós temos, que é um negócio assim absurdo, a defasagem, né? Salário mínimo 998, aí você pega um juiz ganhando 100 mil, com essa base salarial, e o salário mínimo é o contingente maior, né? O juiz que ganha 100 mil é o contingente bem mínimo, enfim. Não é com essa base salarial que você vai ter um crescimento. Então, Ricardo, olha, o que nós temos que agradecer a o Divino ter feito o convite, esse esclarecimento que você fez, é fantástico. E esse é o nosso objetivo. Levar isso para a sociedade. Estamos começando ainda, mas a gente pretende chegar a um lugar bastante interessante nesses esclarecimentos. Eu queria encaixar o que você acabou de falar, Pedro, com o que o Ricardo esclareceu para nós, que é o seguinte. O que você acabou de falar aí, Pedro, é o seguinte: existe uma captura da narrativa da reforma pelos meios de comunicação, né? Então eles impõem uma narrativa que hoje, por exemplo, os jornais, além de trazer essas ameaças essas falsas promessas de crescimento caso ocorra a reforma, e aí eles falam a Globo News, por exemplo, fala isso o tempo todo, da necessidade de ter essas reformas da Previdência para que o Brasil volte a crescer novamente.
Você abre os jornais, você vê anúncios de bancos privados o tempo todo, né? É, que, que eles que vão ser os grandes favorecidos nessa reforma. E eu costumo dizer também, meus queridos, que é o seguinte: nenhum problema muito grave, muito grande, complexo, você tem soluções simplistas, né? E o que é vendido por essa narrativa mentirosa da mídia é exatamente isso. Então, não, o Estado está quebrado porque o governo anterior quebrou, né? E aí faça a necessidade de fazer essa reforma urgente, né? Que nós garantimos que todo mundo vai ganhar. Afinal de contas, nós vivemos um novo modelo. A carteira de trabalho hoje não há necessidade, né, de ter a carteira de trabalho. Então é vendido isso pra gente, é vendido essa loucura, né, que basta transferir a fonte de pagamento, né, o favorecido. Ao invés de você pagar para o Estado, você vai pagar para a iniciativa privada, que não é corrupta como o Estado, e aí vai garantir a sua aposentadoria, né, e você vai ser feliz para sempre. Essa narrativa é muito complicada, meus queridos. Nesse viés que a gente tem que trabalhar, né? Para quebrar esse status quo que a mídia coloca, empurrando para a gente uma necessidade de uma reforma que pouca gente sabe como que funciona, quais são os mecanismos que vão otimizar e vão balizar essa reforma, e aí fica aí, a gente refém disso tudo. Tem uma coisa que eu não falei ainda. Hoje no setor público, está inclusive já chegando a data, do trabalhador da área pública federal, do servidor público federal, de optar por uma complementação. Quer dizer, a gente vive um processo de transição. Há uma transição já em curso. Nós já tínhamos pequenas reformas, mesmo dentro dos governos anteriores, dentro do governo Dilma, você já tinha algumas modificações, tanto em termos de leis trabalhistas quanto da reforma. O que eu creio é que para determinados setores aquelas reformas eram muito tímidas, né? Porque eu vou terminar essa questão da área pública. Então, na área pública, o servidor ele vai ter que fazer conta ali para saber o que vai compensar para ele, se ele vai contribuir lá para a FUNPRESP, né? Então, o que eu percebo? Que eu que já conversava com alguns servidores públicos há mais de 15 anos, falou, olha, há uma tendência, pelo que eu estou vendo em todo o mundo, de nós termos uma perda de benefícios. O mundo todo vinha retirando, a gente olha para o estado de bem-estar social na Europa, ele vem tendo seus ataques, né? Evidentemente que não é uma coisa natural, você tem muita coisa que está por trás. E aí esse servidor hoje está preocupado. E o que eu percebi? Que a coisa chegou e falou, olha, ficou mais ou menos como era a questão da opção lá do FGTS, né, na década de 60 lá. Virou e falou, olha, você pode optar. E a opção não era uma opção, era uma coisa dada. Há um grande receio, quando a gente vai para a área privada, que ele é semelhante ao da área pública, que é a pessoa que às vezes estava ali terminando, ela está lá com seus 50 anos, e ela de repente ela tem informação que talvez ela tenha que trabalhar mais, de uma regra que vai somar o tempo de trabalho com a idade dele. E isso eu quero enfatizar. A população, se ela compreender que nessa discussão é só ela que está entrando, é o famigerado acordo caracu, né? Que só ela tem. Mas é isso mesmo. Ela vira e fala o seguinte, vem cá, tudo bem, eu estou me entregando aqui. Mas a reforma, onde tem que ser feita a reforma, a gente não escuta nada. O que sai na mídia? Não, os militares vão ficar fora. E os juízes, eles não precisam dizer que vão ficar fora. É só o exemplo do auxílio moradia. Foi tão questionado, Moro e outros juízes diziam o quê? Não, o auxílio é para cobrar, é para compensar as defasagens que a gente não teve da atualização salarial. Aí tirou o auxílio, tiveram um aumento de 16%, e aí foi o golpe de mestre. Voltou com o auxílio moradia. O auxílio moradia é apenas um dos auxílios. Mas veja bem, eu não quero caçar as bruxas, não. Eu não quero caçar as bruxas. Ok, por que a população não tem isso tudo? Por que a população não tem seus auxílios também? Porque na hora, inclusive, de gerar benefício para a população, e eu tenho um exemplo clássico, historicamente, quando se falava em aumento do salário mínimo, antes da política de valorização, qual era o papo? Vai quebrar a Previdência, vai quebrar os municípios. Era esse o papo. Vai gerar inflação. Olha só, quando
parlamentar votava o próprio salário, vota o próprio salário, ou quando dá um aumento desse que impactou diretamente o salário de juízes e desembargadores, ninguém fica preocupado em quebrar o Estado. Então fica a falsa impressão de o que está quebrando o Estado. O Pedro Paulo foi muito bem no que colocou com relação... Nós temos várias fontes de financiamento da Previdência Pública. O que tem que ficar claro é a garantia de aplicação, porque tudo que a gente tem visto se transforma em balela. Quando se falou que a CPMF, que é uma contribuição, que ela é criada, as contribuições são criadas para fim definitivo. Pedro Paulo sabe muito bem disso. Os caras transformaram uma espécie de arrecadação nesse caixa único, e esse é que é o grande problema no Brasil do ponto de vista do Estado, do Tesouro, faltar o seu compromisso. Ou seja, ele não vai fazendo as contribuições devidas ali, aí na hora de pagar ele fala que não tem recurso. E a coisa é tão triste, gente. A gente vê que, por exemplo, hoje, com a lei de teto de gastos, porque você quer crescer o país, qual é a maneira mais rápida de crescer? Nós temos hoje uma demanda reprimida de obras. Eu tenho acompanhado aqui, eu já fui consultado para a área de garantia de obrigações contratuais, pelo menos para duas ampliações ou reformas de aeroportos, que são concessões. Para que saia dinheiro para aquilo ali, ou sai diretamente do governo, e aí você tem que romper com esse teto, ou ele poderia sair, sabe de onde? Do que nós poderíamos chamar de fundo soberano, não tem esse nome ainda, que são as reservas técnicas, as reservas reservas internacionais. Oi? As reservas internacionais que o Lula começou a fazer em 2003. Pedro Paulo, foi bom eu tocar nisso, porque eu tenho muitos empresários que eu converso. E as pessoas acham, e aí a questão da expectativa, você tem expectativa e vai ter impacto na realidade, que um otimismo, que achava que vai mudar, porque o Paulo Guedes vai acabar com o Estado, eu já ouvi de tudo. E eu pergunto, qual é o plano que esse governo tem para crescimento? Não tem. E aí, isso tem que ficar muito claro. Reforma de Previdência, esse papo de, na hora que você fala em reforma, que o governo vai tendo vitórias, eleição do Maia, derrota do Renan, sei lá, tudo isso aí. Aí as ações crescem, dólar sobe e tal. Isso não tem nada a ver. Isso é mera especulação. E não é disso aí que nós vamos tirar o sustento, principalmente da parte mais frágil. Porque, veja bem, vou colocar não vou colocar dados, só vou fazer uma citação. Hoje, muitas pessoas têm recursos no exterior. Você pega lá, por exemplo, você viu que durante a campanha o Boulos brincou lá com o Henrique Meirelles, porque o Henrique Meirelles bancou a campanha dele, 45 milhões, mas o dinheiro do Henrique Meirelles majoritariamente não está no Brasil. E o fato de poder estar hoje em outros países não é ilegal, você pode ter isso tudo dentro da legalidade. Eu que sou da área financeira, você declara hoje que você tem, inclusive, um outro país que você tem residência fiscal. Então você faz tudo isso. Para quem tem muito dinheiro, isso é fácil, mas o trabalhador não consegue fazer isso. E pior, às vezes a pessoa ela tem um pouco mais, está na classe média, tem um pouco mais de dinheiro, acha que vai conseguir. Hoje eu estava numa conversa aqui, você não vai morar nos Estados Unidos em definitivo ou na Europa se não tiver pelo menos 500 mil dólares. E aí o pessoal fala isso como se fosse muito fácil. Isso é grana pra caramba, para um país que majoritariamente, eu não sei se 5% do país recebe acima do teto da Previdência, entendeu? É um nicho muito específico. A gente consegue apontar com os dedos aí as faixas dos trabalhadores, que é um outro problema que a gente tem, que isso não vai refletir na Previdência do INSS, mas reflete lá na Previdência Pública, principalmente se você tem alguém, e eu queria entender como é que é essa matemática dos caras. Você tem um teto salarial, só que o que engorda hoje o salário desses segmentos são justamente esses adicionais. E Pedro Paulo, nós falamos aqui, Wesley, nós falamos aqui de salário de R$100 mil de juiz. Aqui no TJMG, tem juiz que ganha mais de 200 mil. Teve um caso que passou no outro dia na televisão, um juiz ou um desembargador lá de Goiás, mais de R$500 mil por mês. Isso parece mentira, um negócio desse, mas isso é uma aberração. E você não consegue, hoje, nada que você vai tentar questionar isso, está agregado a alguma coisa chamada, sei lá, direito adquirido. Eu não consigo compreender
Por que a gente hoje conseguiu chegar a deformações tão grandes? E não se fala, porque eu duvido que juízes e desembargadores estejam recebendo salários atrasados e parcelados, como recebem os professores, como recebem os bombeiros, como recebem os policiais. Então é isso que nós temos que refletir. Por quê? Para esse camarada, inclusive, que pode hoje viver fora do país, que tem um pouco mais de recursos, para ele não importa o que aconteça aqui. A Previdência Pública, principalmente o INSS, e a Previdência no regime próprio, ele vai atender um nicho de... Eu estou lembrando de uma amiga minha aqui, que ela aposentou pelo Estado. O salário dela é R$6.000. Ela até vive bem, mas isso não é salário extraordinário, ela tem que ser extraordinária, ela tem que ser extremamente regrada ali, e ela não paga aluguel, ela tem uma série de vantagens. Vantagem do que eu digo assim, não ter determinadas despesas. Né? Os filhos dela já estão por conta própria. Tal. É só para a gente refletir que essa pessoa hoje que eu falei, ela já está aposentada, ela estava recebendo o salário dela parcelado em 3 vezes, como aposentada. E aí agora, ela está no mesmo bojo e ela começa a ficar preocupada. Será que eu consigo pagar um plano de saúde que ela acaba tendo? Será que ela consegue pagar os remédios que ela tem que comprar? Me permito até falar uma coisa aqui para vocês, para a gente ficar muito atento. A farmácia popular hoje ela recebe um ataque. Se você pegar aqui as farmácias da droga raia, as novas farmácias raias estão abrindo, elas não têm mais a farmácia popular. Vários remédios não estão sendo conseguidos. Isso é uma forma de previdência também, porque hoje a implementação da farmácia popular, você tem uma série de medicamentos que, o mais baratos que a gente pudessem ser, é uma dificuldade do trabalhador, é uma dificuldade dessa população que ganha menos, e é uma enorme dificuldade para o aposentado. Às vezes, nas farmácias, eu fico ouvindo o valor dos remédios. Então, ao invés de nós estarmos discutindo nesse momento os ataques à farmácia popular, a gente tinha que estar discutindo como é que a gente estaria quebrando patentes, colocando remédios disponíveis para a população. Então, hoje, essa sociedade ela vai ficar doente. E se ela ficar velha, sem recursos, sem atenção, e não é aqui, a área do SUS, da Previdência, a saúde pública é a mesma história. A saúde complementar ela vai funcionar bem se a saúde pública for fundamental. O Wesley sabe muito bem, aqui nós temos vários hospitais em Belo Horizonte que são da rede privada, mas quem atende gente com tiro, com atropelamento, é o João 23, que é referência no estado e no Brasil. No Rio de Janeiro, tinha um hospital lá no Andaraí, me falaram no dia que está fechado, eu até assustei. Era especializado na área de queimados. Hospital do Andaraí. No outro dia, eu fui, durante um processo eleitoral de uma escola aqui no Barreiro, eu fui, os candidatos a diretores, eles foram em vários locais da comunidade. E aí, eles foram, o padre falou uma coisa que eu fiquei assustado, que lá no Barreiro, na região ali próxima ao Barreiro, ao redor do Barreiro, tem Birité e tem um outro bairro, me falha a memória, me ajuda aí, Wesley. Aí o que aconteceu? Ali próximo ao Barreiro ali, né, naquela região. Milionários? Não, mas é ali próximo. Jatobá? Vale do Jatobá? Não tem problema. Mas qual é a gravidade? Que as escolas secundárias que tinham naquela região foram fechadas. Os filhos de trabalhadores que estudam ali, eles têm que vir para a área central, tem que se locomover, tem que pegar ônibus efetivamente, né? Não tem carro. Então, isso é só para demonstrar que o Estado ele tem uma importância, inclusive do ponto de vista, quando a gente fala população, nós não vamos discriminar. Quem contribuir, e lá no João 23, que foi o exemplo que eu dei, na hora que chega uma pessoa lá atropelada, eles não perguntam se a pessoa é rica ou pobre. Então, nós temos que entender que o Estado, o que é público, é o que está sendo atacado. E esse ataque, ele não nos faz bem. Né? Então, o maior problema que eu vejo na proposta de reforma de Previdência, ele é um ataque ao que tem que ser o patrimônio da população. Um patrimônio, principalmente, como muito bem falava a Heloísa Helena,
ela dizia o seguinte: quem mais precisa do Estado são os filhos da pobreza, mas quem mais usufrui do Estado é justamente quem não precisaria, em tese, do Estado. Né? Eu queria, já estamos caminhando aqui para o nosso final, Ricardo, eu queria só pontuar uma coisa importante, que vai resumir um pouquinho o que você falou aí. Você falou a respeito dos hospitais, falou também da farmácia popular, nós temos também mais médicos, ataque à universidade, aos professores. O que acontece? O fundamento dessa galera aí hoje, desse governo, é porque tudo tá na base da ideologia, né? Tudo tem o escopo da ideologia. Então eles vão condenar um programa, não se ele está sendo efetivo, se ele está sendo benéfico à população ou não. É porque simplesmente, se foi um programa que foi desenvolvido pelo governo anterior, ele é imediatamente demonizado, já não presta, já não vale. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que simplesmente derrotar acabar com esses programas, pura e simplesmente porque são comunistas, né? Foi o PT que desenvolveu. Então Minha Casa Minha Vida vai ser sucateado, vai ser desmontado, assim como é o Mais Médicos, a farmácia popular. Então essa questão ideológica é que baliza o governo atual. Tudo hoje é ideologia. Então não interessa o que está sendo proposto. E nem destruído, né? Eles destroem um programa por questão ideológica e não propõem nenhum outro. A gente viu agora as ações com relação do governo, com relação ao Mais Médicos. Acabaram com o programa e proveram mais médicos? Não. Acabaram com um simples discurso que ele não prestava, que estava sendo... os médicos... os médicos cubanos estavam sendo escravizados, etc. Essa é a questão. O nosso problema todo é essa, a ideologia. O interessante é que a esquerda que é radical, né? A de esquerda que o tempo todo fica com a questão ideológica. Ô Ricardo, eu queria agradecer você pela participação. Eu acho que você contribuiu demais, mas eu não gostaria de fazer aquela pergunta básica, que é o que o espectador queria ouvir, né? Acho que a gente não teve a pretensão de esgotar o assunto, mas pelo menos deu um briefing inicial, diagnosticou algumas coisas com relação ao tema. Mas o que você, de maneira bem sintética, bem curta e objetiva, poderia trazer para a gente, Ricardo, com relação a uma proposta efetiva para melhorar a Previdência? Não vamos nem falar na questão de reforma, não. Mas, na sua opinião, o que poderia ser otimizado, o que poderia ser excluído e o que poderia ser implementado para melhorar a questão previdenciária no Brasil hoje? Por gentileza. Bem, primeiro, eu acho importante eu ter uma coisa que eu aprendi há algum tempo. É duro, às vezes, de ouvir, mas é verdadeiro. Ideologia não enche a barriga de ninguém. Efetivamente, o respaldo e as crises de todos os governos pelo mundo, eles estão envolvidos diretamente na base econômica. Então, essa base econômica ele tem que trazer também um grau de bem-estar. O próprio regime militar nosso, no período do milagre econômico, não adiantava, faltava mercadoria, então você começa a ter um desgaste, depois teve crise de petróleo e tal. O que é que nós tivemos de positivo? E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Toda vez que se fala na esquerda, todas as vezes que se fala em progressistas, é lógico, nós tivemos um governo que não era um governo 100% puro. Não vou entrar nessa discussão aqui, não é o momento. Mas o que eu quero dizer é que, de 1994 a 2012, esse país cresceu. E esse país cresceu muito na era Lula, por mais que possa ser criticado sobre certos aspectos. E aí eu vejo o seguinte: como é que você nega isso? Como é que você nega esse crescimento? Porque eu tenho perguntado isso para as pessoas. Eu falo, olha, o grande desafio hoje para nós, inclusive, que vai impactar diretamente na arrecadação para a Previdência Pública, é a geração de emprego e a geração de atividade econômica. A geração de emprego, quem tiver empregado vai fazer o recolhimento, e a geração da atividade econômica, ela vai gerar, em função até disso que o Pedro Paulo colocou muito bem, ela vai gerar, em função dos tributos, das contribuições, do que tiver agregado ali, ela vai gerar receita. Nós temos que sair dessa falácia
que o Temer colocava de que o INSS está falido. Até porque não há histórico no Brasil, isso você pode perguntar para qualquer pessoa que estude isso dentro da academia, não há histórico no Brasil de calote da Previdência Pública. Quem fala isso é mal intencionado ou não entende de nada. Então, o que nós temos que discutir na Previdência Pública é como que ela vai continuar garantindo a sobrevivência. E mais, há que se discutir novamente o processo de retomada de valorização do salário mínimo. E aí, se há essa valorização do salário mínimo, a desvinculação dos salários de referência em relação ao salário mínimo, ela não tem impacto. Se você não tiver a política de desvalorização do salário mínimo, nós vamos ter a desvalorização e mais, um déficit cada vez maior daquelas pessoas que aposentaram com um determinado valor e que acabam ficando com aquela sensação de que recebem cada vez menos. Então, o segredo é o seguinte: primeira coisa, nós admitimos que esse sistema do INSS ele não está falido, que ele, inclusive, tem que ser bancado, se necessário, pela sociedade. Por quê? Porque ele não é para sustentar banco, ele é para sustentar pessoas, e principalmente as pessoas mais vulneráveis, essa questão da Previdência. Na área pública, o raciocínio é o mesmo. Só que, se você quiser colocar de uma maneira híbrida, e aí você vai ter que discutir processo de transição. Você não pode pegar o trabalhador, e isso inclusive já está acontecendo. Mas eu vou dizer onde é que está o problema lá no FUNPRESP. Ele tem que ser fiscalizado diretamente pelos trabalhadores. Eu, você, o Pedro Paulo, os trabalhadores, nós não podemos pegar o dinheiro e simplesmente estar no banco. Sabe por que não devemos fazer isso? Porque quem coloca dinheiro para banco administrar, o banco administra para que ele ganhe. Não dá para ganhar do banco, efetivamente. Aí, essa discussão um pouco mais aprofundada, porque se eu tenho um produto livre, a minha conversa é outra. Mas quando eu vou para a área pública, que eu falo de complementação, eu continuo falando de área pública. E a FUNPRESP, ela não pode ser algo simplesmente 100% banco. Ela tem que ter uma fiscalização direta ali de trabalhadores, representantes de trabalhadores. E aí a gente reflete que nesse período os sindicatos foram muito atacados também, né? Então, eu acho que, inclusive, é uma maneira que vai legitimar os sindicatos, seja do funcionalismo público, seja dos trabalhadores na área privada, é inserir de imediato essa discussão da Previdência. E eu talvez não tenha sido muito claro, é que eu digo que a discussão da Previdência ela é anterior, ela envolve o aspecto da longevidade, mas ela envolve o aspecto da preservação, da proteção. É algo que a gente ouvia falar muito e não está se falando hoje, por causa do acordo Caracu, né? Nós estamos sendo chamados para um acordo que nós não estamos sabendo o que é. E aí, né, eu garanto que nenhum de nós aqui foi chamado até o momento com uma discussão organizada. Essa discussão hoje, ela poderia estar por dentro das universidades, não é uma discussão exclusiva da academia, mas a academia está contribuindo, discutindo inclusive os aspectos técnicos, porque nós temos que saber de onde é que vai sair o nosso sistema. Para que, se nós tivermos algum tipo de sacrifício, nós vamos ter que concordar com esse sacrifício. O que não pode é a gente se sacrificar sem saber o motivo. Nós não podemos nos sacrificar para trabalhar, para poder pagar esses salários de parlamentar, esses penduricalhos hoje da área do judiciário. Isso aqui não dá, isso tem que ficar muito claro. Então, eu digo que não há receita de bolo, e eu digo o seguinte, que a solução ela tem que ter dentro do contexto da democracia e do Estado de Direito. Então, hoje, talvez, seja estratégica essa discussão, porque aí a gente vai ter que colocar na mesa o que é que os caras estão fora, é o que nós estamos colocando nas redes sociais aí. Pô, mas a reforma da Previdência proposta pelo governo é tão boa, por que nós vamos deixar juízes e militares de fora? Vem todo mundo para cá. Exatamente. Mas é boa só para mim, não é para você. Isso é problema, é conversa fiada. E volto a dizer, a Previdência complementar, ela não pode substituir a Previdência pública. O nome diz, é que a gente fica Previdência privada, Previdência privada. Previdência privada, ela tem que ser estruturada a partir de valores que vão além. Hoje os trabalhadores, eles têm uma enorme dificuldade até de fazer uma poupança, porque envolveria, inclusive, um processo, primeiro, de valorização, né, de preços mais acessíveis e tal. Então, essa discussão da Previdência é uma discussão mais ampla, mas ela tem que ficar na sociedade. Ela não é discussão só de um setor, né?
Não é só o governo, não é só o Paulo Guedes. Eu não sei nem se o Paulo Guedes vai continuar essa discussão, porque, ao que eu estou ouvindo, a proposta é tão ruim que muita gente dentro do próprio governo não fica convencido disso, entendeu? E os militares não votaram contra, né? E tem também a ameaça do plano B, né? Então, se a Paulo Guedes tem falado isso aí na mídia direto, se a reforma não passar, vem aí o plano B. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa live, eu queria as considerações finais. Vamos começar agora pelo Pedro Paulo. Pedro, qual que é a sua consideração final? O que você achou desse momento, do tema? Por favor, a bola está contigo. Foi excelente essa participação do Ricardo, excelente. Eu vou resumir essa tua participação, Ricardo, numa frase que você falou agora, que eu até estava escrevendo aqui para mim não esquecer. E eu achei isso aqui sintetiza tudo. Você disse que a Previdência tem que ser bancada pela sociedade. Ela não é para sustentar bancos, e sim sustentar pessoas. Olha, terminou, matou tudo nessa frase. Excelente, está gravado aqui. Ricardo, foi um prazer enorme conhecê-lo. Quando você precisar de alguma coisa aqui do Rio de Janeiro, estamos a posto, pega o nosso contato aí com o Divino. E Divino, quando tiver o Ricardo novamente, me comunica, que foi muito bom conversar com ele. Excelente. Agora, sobre o acordo, eu tenho uma outra definição. O acordo que se faz entre a elite, o governo e o povo é que a elite e o governo entra com o pé, o povo com a bunda. É pé na bunda. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Divino. Olha, obrigado. Ricardo, quais são as suas considerações finais, meu querido? Eu tenho vivido dias interessantes, porque eu tenho me disponibilizado para conversar com pessoas que têm visões diferentes. E eu acho isso positivo, que a gente vai se testando também. Quer dizer, a gente não vai ficar apegado a dogmas. Agora, eu digo que nós temos que entender esse país. Eu tenho feito uma analogia, e é lógico, quem sou eu aqui para querer destruir? Eu tenho clientes também na área de judiciário, conheço, e vocês conhecem também. O problema é que aquele juiz ou desembargador, que é uma referência no trabalho dele, normalmente ele é mais discreto. E o judiciário, para mim, ele está com um problema muito sério a partir do momento que juízes e desembargadores resolveram fazer militância política, né? E a sociedade não está enxergando isso. Mas isso é muito ruim. Eu acho que isso está levando a um grau de desmoralização muito grande, que também não é o tema aqui. Mas qual é a analogia que eu faço? Eu estou entendendo que hoje há uma casta no Brasil, e essa casta se assemelha muito à nobreza, lá na época do Império. Então, eu digo que o livro do Barão de Mauá, ele é muito atual, porque ele foi boicotado pelo pessoal da nobreza, ele é odiado. A gente fala um pouco do Mauá, e é uma coisa interessante. A gente acha que às vezes é uma discussão bipolar de esquerda e direita, quando a discussão é tão mais complexa. Nós temos uma Constituição que ela é liberal-democrática. A gente fala de política de direitos humanos, todo mundo diz que é comunismo, que não é nem o fato de ser ou não ser. Gente, a gente está menosprezando a história e tudo que a gente vem construindo. É algo que vem se comprovando. O capitalismo que se construiu no Brasil, que se constrói no Brasil, ele é capenga, ele é pela metade. Você pega lá o livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, lá ele faz um comparativo do desenvolvimento dos dois países, que é muito próximo ali o período de independência, e não que os Estados Unidos seja uma grande referência, mas é um país. Você viu que na hora que o Trump lá nos Estados Unidos disse que ia proibir os imigrantes, só os juízes não podem fazer isso. Então eu creio que esses dois livros, associados ao livro do Policarpo Quaresma, do Triste Fim do Policarpo Quaresma, que também tem um filme, vai nos ensinando que há um setor nesse país, primeiro, um setor se domina que a gente não conhece. A elite, ela não é tão expressa. Quem mais tem se expressado são setores da classe média e setores também dentro dos próprios trabalhadores que acabaram contaminados até por essa questão ideológica. E essa discussão ideológica não existe. O que está
precisando hoje, inclusive, é que outros setores, com diversos pensamentos, se manifestassem. Não está acontecendo isso. Ou o setor ficou calado. Talvez tenha esperado ele acabar, e que a gente não sabe. Mas eu digo o seguinte: nós estamos com muitas incertezas. E mais, se achar que, por exemplo, acabar com a CLT vai resolver nossos problemas, isso é esquecer a história. É só lembrar por que o Vargas instaurou. Porque ele colocou a CLT, havia um receio muito grande que os trabalhadores assumissem. Então, se querem nos jogar para uma luta, eu creio o seguinte, que logo que os trabalhadores e as pessoas mais pobres, essas pessoas que dependem mais do Estado, entendam o que está sendo proposto, nós podemos ter, nós estamos, assim como está lá a demanda de obras reprimida, nós estamos com a demanda também que podem voltar fortes manifestações. Se o país não voltar a crescer, se o país não gerar emprego, se a gente começar, eu não sei aí no Rio, mas aqui, chamei de PP, lembrei da Pedro Paulo, desculpa. Mas aqui, no meu bairro, aqui é um bairro interessante, assim, não é um bairro periférico, a população de rua aumentou. E o pior, essa população, ela é idosa. Olha só o problema que nós temos. Nós estamos falando de previdência no futuro, e nós já estamos com pessoas de idade hoje nas ruas que não conseguem se sustentar. Nós não podemos achar que isso seja uma coisa normal. E mais, nós podemos ser um desses, porque a população que está na rua, ela não necessariamente foi para a rua por uma questão de miséria financeira, mas por diversos problemas, inclusive por deslocamento. E essa pessoa tem que ser assistida. A previdência, ela não é só renda, ela é atenção, é saúde, é acompanhamento, é um suporte ali em todo o tempo. E nisso, o Estado brasileiro está falhando. E não é com proposta de capitalização que vai resolver uma coisa dessa, pelo contrário. Gente, o exemplo do Chile foi muito bem colocado. Nós temos uma série de pessoas que aposentadas estão suicidando, porque não tem como sobreviver, não tem como se sustentar, não tem como comprar medicamento, não tem onde morar. Isso é muito triste. Mas eu creio que as pessoas que estão propondo, e não estão só no governo, há uma sustentação dentro de um setor da sociedade, que elas estão imaginando um mundo a partir, às vezes, da própria realidade. Isso é muito triste. Até porque, às vezes, a própria realidade dela também não é boa. Ela tem a sensação de que ela é elite. E quando ela não é, ela está com uma situação de tanta dificuldade quanto a maioria da população brasileira. Maravilha. Meus queridos, prazer imenso conversar com vocês hoje. Esse foi o Ricardo. Imagina que seja só o primeiro round de um debate longo, né? Porque a gente colocou aqui várias vezes a necessidade da gente poder discutir esse tema, né? E esse tema é muito amplo, não se esgota com apenas esse bate-papo. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês, sucesso no seu trabalho, no seu empreendimento. Obrigado também, viu, Pedro, pela sua contribuição, pela sua ajuda. Um abraço forte aí, nossa solidariedade ao Rio de Janeiro, que está passando por momentos ruins, né? A gente teve aqui em Minas Gerais o advento do Brumadinho, e aí a gente acorda hoje com essa situação na Gávea, e também ontem com as chuvas lá na ciclovia, né? É uma pena. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que viu essa live, e lembrando a todo mundo para não se esquecer de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho lá para receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos publicar. E vamos deixar um último lembrete aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links a respeito do tema reforma previdenciária, bem como os contatos aí do nosso convidado, o Ricardo, o site dele, os telefones dele e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, queridos, um abraço. Um abraço.